Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. São notas de uma aula do professor Gilberto Sarfati, sabe? Sobre metodologia científica para problemas lá do mestrado em gestão. Uhum. A ideia é, tipo, destrinchar um framework, um jeito de pensar sobre como a gente encara os desafios e as decisões do dia a dia das empresas. Vamos lá ver o que sai daqui. Com certeza. E olha, entender como a gente categoriza um problema logo de cara, isso é fundamental, né? Para tomar decisões que funcionem mesmo. Define o caminho. Exato. Essa clareza inicial não só guia a busca pela solução, mas, assim, define como a gente vai medir se deu certo ou não. Faz sentido. E o professor Sarfati, ele usa uma matriz, né? Que cruza o nosso conhecimento sobre o problema e sobre a solução. Isso. O primeiro quadrante que ele coloca é a rotina. Problema conhecido, solução conhecida. Parece ser o nosso território mais comum, né? O feijão com arroz. É, exatamente. A rotina é onde a máquina roda lisa, né? Eficiência total. Mas assim, tem um risco aí. Não é só ficar acomodado. Ah, tem mais? Tem. É tipo uma miopia estratégica. A gente fica tão focado em fazer o de sempre bem feitinho que pode não perceber uma mudança grande lá fora, sabe? Algo que pediria outra coisa totalmente diferente. Nossa, essa da miopia estratégica é um ponto forte. E pensando nisso, o próximo passo seria a melhoria, certo? Isso. O problema ainda é conhecido, mas a gente está buscando ativamente novas soluções para ele. É aquela busca por otimizar, fazer melhor o que já se faz. Exato. E para essa melhoria funcionar, tem algo crucial que as notas até destacam: a avaliação. Tem que ser objetiva. A métrica. Pois é, para saber se a solução nova é realmente melhor, a gente precisa ter um baseline. Aquela foto do antes, sabe? Como eram as coisas antes de mexer. Entendi. Sem esse ponto de partida. Fica difícil dizer se melhorou mesmo, né? Vira achismo, opinião. Não dá para confiar. Total. E seguindo na matriz, depois vem a extrapolação, que é quando a gente pega uma solução que já conhece, que domina, Uhum. e tenta aplicar num problema novo que a gente ainda não entende tão bem. É usar a ferramenta conhecida em terreno novo, né? Isso. E aí mora um desafio interessante. Pode ser esperto, né? Usar o que você já tem, mas o risco de não encaixar é grande. Como assim? Será que aquela ferramenta que funcionava super bem antes serve mesmo para esse contexto novo? É aquela história. Se você só tem martelo, tudo parece prego. Boa analogia. Mesmo quando o problema, sei lá, precisava de cola, não de martelada. A ferramenta pode ser ótima, mas talvez não para aquele problema específico. Entendi. E quando que essa extrapolação, quando que ela deixa de fazer sentido e a gente precisa de outra coisa? Olha, provavelmente quando a solução conhecida começa a dar errado direto nesse problema novo. Ou quando o custo para adaptar a solução antiga fica maior que o benefício. Aí, Aí a gente chega no último quadrante. exato. A inovação. Solução nova para problema novo. Esse é o território da incerteza total, né? Mas também onde podem surgir as grandes viradas, o valor realmente novo. É isso aí. A inovação desafia tudo, inclusive como a gente avalia. Como medir o sucesso de algo que nunca foi feito antes? Complicado. As notas falam do gold standard, mas aqui ele funciona mais como um benchmark de excelência, talvez de outro lugar. Ou um ideal, sabe? Uma referência distante. Isso. Serve mais de bússola, para inspirar, para guiar a equipe, do que como um mapa certinho com quem se comparar diretamente no começo. Interessante essa ideia de bússola. E aí, conectando tudo isso com a prática, como essa classificação toda impacta na hora de implementar uma decisão? As notas dizem que, não importa o quadrante, a implementação pode ir para vários lados, né? Tipo, Pode nem acontecer. Pode acontecer diferente do que foi planejado ou pode seguir o plano direitinho. A tal da fidelidade. certo. E aí, reforçando aquele ponto, seja qual for o quadrante, seja qual for o resultado da implementação, a necessidade do baseline continua lá, firme e forte. Sempre. Sem essa referência inicial clara, não tem como avaliar o impacto de verdade. Seja numa melhoria simples ou numa inovação maluca, a avaliação perde a objetividade sem um ponto de comparação sólido. Fica claro, então, diagnosticar direitinho o tipo de desafio, se é rotina, melhoria, extrapolação ou inovação, é o primeiro passo crítico. Muda tudo, né? A estratégia de solução e até como a gente mede o sucesso depois. Sem dúvida. E fica até uma reflexão pra gente, né?
Quantas vezes, por correria ou só por costume, a gente não usa uma solução de rotina para um problema que pedia inovação? Verdade. Ou o contrário, investe um monte em inovação onde uma melhoria bem focada já resolveria, e mais rápido. Pensar nisso, como que identificar certo tipo de problema poderia mudar tudo. Desde a abordagem inicial até como a gente olha para trás e avalia se a decisão foi boa mesmo. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.